Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus estejam com todos nós nessa noite e em nossos corações. Mais uma vez estamos reunidos, hoje 31 de janeiro de 2026, último dia do mês de janeiro. Essa live é através do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, CEFAAC, a quem tenho muita satisfação de fazer parte daquela casa de amor e caridade. E feliz por estarmos reunidos em nome de Jesus, mais um sábado à noite. Maria Aparecida, boa noite, querida. E hoje é muito fortalecedor o tema. Nós estamos no capítulo 24, olha como passa. E eu vou dar uma introduzida antes de entrarmos no texto propriamente dito. Então, o texto enfloresça o coração. Então, vai abordar a necessidade de renovação interior e a importância de cultivar sentimentos elevados para sintonizar com a nova era de transição planetária que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, queridos, é importante cultivar esses sentimentos elevados, pensamentos. Joana usa metáfora para o processo de substituição dos sentimentos inferiores, egoísmo, orgulho, mágoa, ódio, por virtudes cristãs, amor, compaixão, perdão e caridade. Então, essa é uma preparação que nós temos que fazer para o mundo regenerado, que o planeta está nessa fase de transição. Então, esse capítulo vai enfatizar a transição para o mundo melhor. Não é apenas física, mas principalmente moral. Esse é o grande desafio, certo? O enflorescer é o esforço pessoal do espírito em abandonar o homem velho passado e adotar atitudes renovadas, necessárias para habitar um mundo de regeneração. O papel da educação do espírito, a mensagem convida à educação do coração, destacando que, mesmo diante das dificuldades da atual transição planetária, o ser humano deve manter a paz interior e a esperança, confiando nos ensinamentos de quem? De Jesus. Ação e luz. Lúcio, meu amigo, boa noite. Ana Lopes, boa noite. Então, as nossas ações e a nossa luz. Esse texto vai incentivar nós
a ser agente de luz, iluminando as sombras do mundo através de ações nobres e de caridade, tornando o coração um jardim de virtudes que contribui para transformar mais a terra. Então, é um convite à transformação moral, focando na beleza da renovação interior como a verdadeira forma de preparar o coração para a nova era que a Terra está passando. E isso é treinamento que temos de nos esforçarmos para continuarmos no nosso querido planeta Terra. Porque a Terra, a hora que estiver planeta regenerado, não que não vai existir mais o mal, mas em pequena quantidade. O bem vai superar o mal. Hoje está equilibrado. Então eu quis falar essa introdução para a gente ter noção do que a cobrança que viria da Joana para conosco. A queixa habitual tornou-se um fenômeno tão normal que nada consegue superar a amargura que te faz pessimista e reclamador. Por mais nobres e belas conquistas que realizes, sempre trazes o vício da queixa, da reclamação, numa necessidade imensa de te sentires infeliz e destruído de valores que sabes que possuis. Então, é isso que nós temos que nos alertar, que nós pararmos de reclamarmos e fazermos muito bem a nossa parte, porque estamos reencarnados para isso. Reencarnação, reencarne. Nós voltamos para a carne. Desencarnação, sairmos da carne, viramos apenas o corpo espiritual. Ninguém chega a este nível de idade sem experiências positivas e negativas, porque somos espíritos milenares, nascemos simples e ignorantes, e hoje já estamos numa condição bem melhorada, que precisamos aproveitar e fazer o nosso máximo na direção do bem, da paz e da luz. Seremos cobrados, então não podemos perder essa oportunidade. Tia Graça, boa noite. O queixoso torna-se antipático e cansativo, pois que todos os indivíduos também têm problemas que fazem parte do cardápio existencial. Mas ficar repetitivo nessa tecla, a gente se torna muito chato e as pessoas começam a nos evitarmos. Estamos num planeta
de provas e expiações. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Só que precisamos refletir e melhorar. Parar de reclamar, ser positivista e fazer bem a nossa parte que nos cabe. Nunca duvides de que a reencarnação tem como fundamental o trabalho de autotransformação, acendendo a perene luz da resignação e da alegria no mundo íntimo. Olha a dica que ela nos dá. Temos que ser esse ser iluminado aí, ó. Nunca duvide de que a tua reencarnação tem como fundamental o trabalho de autotransformação, acendendo a perene luz da resignação e da alegria do mundo íntimo. O insucesso em algumas atividades é fenômeno natural, mediante o qual todos aprendem a utilizar métodos corretos para bons resultados. Tem hora que acertamos, tem horas que erramos. Os impedimentos e injúrias surgem somente porque se está em ação e ninguém está isento de ser surpreendidos por eles. Então, isso é normal. Tem hora que a gente acerta, a gente erra. Dona Valdeirês, boa noite. É isso que a gente precisa estar antenado para estar nessa direção de autotransformação. Assim como é semelhante a todas as criaturas, não te sintas mortificado e abandonado quando atingido por tais acontecimentos. Faz parte do jogo. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, tem hora que estamos alegres e temos que manter essa alegria, essa positividade, que é isso que dá o up para a gente seguir em frente. O metal que oxida enfraquece-se. Igualmente, o coração amargurado está sempre sujeito à fragilidade e à cólera como um mecanismo de defesa antes do fenômeno existenciais. Boa noite, Sona. Recuperando bem, minha amiga. Deus te iluminando aí nesse processo que você está passando. Então, é isso que nós precisamos estar antenado e não deixar a peteca cair. Porque tem hora que dá uma tristezinha. Mas, Pai nosso que estás no céu, meu anjo de guarda me fortaleça e ilumine, e Jesus me proteja. Segura na mão de Deus e vai, sem titubear, com o pensamento sempre voltado para a luz, que é isso que é importante. A irritação, essa filha dileta do egoísmo insatisfeito, é conduta venenosa. Então, ó, não devemos entrar na irritação. Equilíbrio emocional. As suas toxinas psíquicas geram idioplastias, ou seja, pensamento, plasma, toma forma e acontece. Se a gente entra nessa faixa vibratória, o que acontece? Titubeamos e damos chance para sombras vir tomar conta de nós, e nós não devemos,
porque depois iremos reclamar do que está acontecendo, e aí a imunidade cai, as frestas dão chance para espíritos inferiores que podem acontecer algo de mal a gente. Então, ó, pensamento positivo, leituras edificantes, caridade, oração e seguimos em frente. Aí ela dá uma boa dica: não te tornarás feliz agasalhando rebeldia e queixumes. Olha a dica dela. Então, a hora que começa com queixumes, cai fora. Muda o foco. Pensamento positivo. Coisas boas. Leituras edificantes. Pensamentos luminíferos e edificantes. Elegeste viver sobre as ternuras do amor. Para tanto, é necessário que treines a emoção e corrijas o vício da revolta interior. A gente precisa estar antenado, porque senão a gente cai em tentação, que sempre se volta contra tudo que a desagrada. Então aconteceu com quem, eu sou azarado, não adianta, só acontece coisa ruim para mim, pronto. Deu chance para sombras tomar conta e acontecer a coisa ruim mesmo. Aí acontece, você reclama. Você, porque aí eu não falei? Mas você está dando chance. Então, por favor, fique antenado. Márcio Furtado, meu querido primo, boa noite. Desgastas-te imensamente no jogo contínuo da raiva e equilíbrio por bugigangas e coisas sem importância que passa a atribuir valor. Não podemos dar importância à besteira. A gente tem que focar em coisa boa, em coisas edificantes, que vai melhorar a nossa vibração, o nosso pensamento positivo, coisas edificantes, saudáveis. É isso que nos dá imunidade e eleva a nossa luz. Aí ela fala o seguinte, a Joana: treina o próprio comportamento experienciando o prazer de seres úteis e não apenas de lograres o êxito. Olha que importante, isso é treinamento. A água vai pingando no balde, quando você vê, o balde está derramando. É determinação. Temos que seguir corretamente, que aí nós trazemos as coisas boas para nós. O solo humano que escolhestes para trabalhar não é constituído de pessoas finas e educadas, generosas e compassivas. Então, e não temos que reclamar. Sabe por quê? A família que nós temos, as companhias que temos no nosso dia a dia, faz parte do jogo que nós nos determinamos no nosso planejamento reencarnatório de tê-las para resolver os nossos problemas. Tornai-me, boa noite. Então, não reclame, não se queixa,
Procure melhorar e fazer o bem e não olhar a quem, que aí se apaga os débitos do passado e melhora o seu futuro. Ah, Douglas, mas não é fácil. Não é mesmo, porque senão nós não estaríamos nesse planeta, nós estaríamos num bem mais evoluído. Mas é essa determinação que nós temos. Temos que engolir sapo. Não podemos deixar cair em tentação e fazer coisas que depois iremos arrepender-nos. Entenderam? Esse é o jogo. Esse é o grande desafio que nós estamos vivenciando no momento. Aqueles que horas estão contigo são o fruto azedo das tuas ações do passado. São acertos. Não adianta reclamar. Faz da melhor maneira que pode, sem reclamar e ainda fazer o seu melhor com amor e compaixão. Ô Douglas, você está querendo que eu vire santo? Não nessa, mas dá o primeiro passo para que isso aconteça. Transforme-se, melhore hoje, mais do que você melhorou ontem, e amanhã mais do que você melhorou hoje. É essa determinação que temos que ter. Ninguém se vincula a outrem sem que tenha antes uma razão específica. Não adianta reclamar, porque se está na tua vida, porque você tem débito, você tem acerto, que às vezes você mesmo topou de vivenciar nessa reencarnação. Por isso que não devemos reclamar e nem fazer outras coisas que vai piorar. No caso em tela, é a miséria deles que traz ao contato com os teus esforços renovadores. Você pediu, então não reclame. Tenha equilíbrio emocional e faça melhor a sua parte, que é isso que vai te elevar um pouco mais. João Cordeiro, meu grande amigo português, boa noite, forte abraço também. Considera o que lhes tem acontecido antes de se acercarem de ti. Renascidos ao abandono, sem ter experimentado o amor ou a compaixão, ficam frios e violentos, sem paz para alcançar o mínimo para a existência difícil, tornando-se rebeldes e reclamadores, sem esperança de melhora, vivem desconfiados e com gelo emocional. Então nós não sabemos o que passou para esses infelizes irmãos que estão no nosso convívio. Por isso que nós temos que ter compaixão e dar amor para eles, que é assim que a gente vai conseguir mudar. Com o exemplo de atitudes edificantes, a gente começa a mudar esses corações endurecidos. Mas se quiser trombar, se quiser brigar, é o que eles querem para chutar o pau da barraca, como diz a moçada aí. Douglas, mas como é treinamento? A Joana falou para nós, não é fácil. E nós saberíamos que não era fácil a nossa, mas nós topamos encarar esse desafio. E agora está a oportunidade de colocarmos em prática, porque nós já temos conhecimento
das nossas virtudes e da nossa força interior para superar essas adversidades. Depende de nós. E é isso que nós temos que de treinarmos cada vez mais. Não compitas com eles nas suas expressões de desdita. Não entra nesse campo vibratório deles, senão você cairá em tentação. Tenha o amor na mente e pense que eles são doentes e você está aqui para ajudá-los, fazer bem a sua parte. Conta 1, 2, 3, 4, não apele, não perca a oportunidade de ajudar os menos favorecidos. Quando te fazem uma feiura, não entre nessa faixa vibratória. Pense que ele é um doente e você está aqui para ajudá-lo, não para entrar nessa mesma faixa vibratória. Cleuzinha, boa noite, querida. Entenderam? Não entre nessa bola dividida que depois você vai se arrepender. Tu, ou seja, nós, estamos do lado gentil e eles convivem com o crime e a astúcia do instinto. Você vai querer entrar nessa mesma bola dividida? Não, não caia em tentação. Pense, reflita, eu estou melhorado, não querendo ser maior que ninguém, mas você tem mais lucidez. Por isso você não pode entrar nessa faixa vibratória. Tu sabes que está junto para ajudá-los, mas eles desconhecem o verbo servir e estão cansados de ser explorados. Por isso que temos que ter muita paciência, porque valerá muito a pena. Ser, do verbo ser com acentos, ser bom, mas não frouxo. Enérgico, não brutal. Ajuda-os sem humilhar, sem lhes recordar a situação em que vivem. Faça bem a sua parte sem apontar o dedinho. A luz que vence a treva é silenciosa e doce. Tranquilamente bendiz a oportunidade de diluir a treva. Olha que beleza. Não vale a pena a gente se esmerar e ter essa consciência para não cair na tentação e jogar tudo a perder? Neste momento em que estamos vivenciando uma situação difícil, nós temos já a ideia do caminho que devemos trilhar. Por isso, temos que pensar, refletir e depois agir, mas sempre com essa lucidez, com esse pensamento positivo e edificante, que estamos aqui para ajudar esses espíritos menos favorecidos. Que nós, na erraticidade, quando ainda espírito, nós nos comprometemos a ajudá-los. Por isso, não fuja da raia, porque seremos cobrados quando partirmos dessa para a vida melhor, que é
a espiritual. Entenderam? Temos que ter essa consciência. A hora que o sangue ferve, lembre do Chico Xavier, água da paz. Não pode engolir, não pode cuspir. Deixa passar, a hora que o sangue não está mais fervendo, aí você pode cuspir, pode engolir. Aí qualquer atitude que você tomar nessa fase que você estiver, a chance de equívoco é muito pequena. É treinamento, não é do dia para o outro. É perseverando, hoje, amanhã e sempre. Vale a pena. Quando a gente consegue se dominar e quando uma situação dessa que você chutava o pau da barraca, você silencia, você espera o sangue acalmar e toma a melhor decisão, a satisfação interna da gente é muito grande. É aquela vitória interior. E nós estamos reencarnados para isso, para essa melhora, para essa mudança de fase, para recebermos a oportunidade de permanecermos nesse planeta a hora que ele estiver regenerado. Porque se a gente não melhorar, a gente não fica. Vai rebaixado para um planeta de provas e expiações. E aí não adianta reclamar, meus queridos. A hora é agora. Nós temos essa consciência. Temos que pôr em prática. Beleza? Não podemos nos esquecer. Joana faz comparação com Jesus. Jesus os elegeu em seu ministério, convivendo com eles e amando-os, embora censurado e incompreendido. Com quem Jesus escolheu para ser seus discípulos? Pessoas letradas, ricas, nobres? Não. Pescadores, mas que tinham o potencial de ser bons e ser burilado para ser uma grande luz. Passou por perrengues junto dos seus apostolados. Nunca reclamou, porque ele tinha consciência que isso iria acontecer. Como nós temos essa consciência que Joana nos alerta. Então, queridos, alerta para não cairmos em tentação e fazer o nosso melhor. Porque a hora que nós passarmos dessa para outra melhor, a gente ficará muito feliz com o nosso aprendizado e a nossa melhora e evolução espiritual. Convivendo com eles e amando-os, embora censurado e incompreendido. Toda a sua mensagem verbal foi consagrada pela dedicação aos deserdados da terra. Porque quando ele foi cobrado, ele falou, não vim para
conviver com os sãos. Eu vim para tratar os doentes, porque ele sabia o planeta Terra que era doente. Em nenhum momento ele reclamou dos desafios que ele sofreu aqui na Terra. E para ele era muito fácil corrigir ou vazar. Mas ele perseverou, perseverou e perseverou. E é isso que nós temos que fazer. É não reclamar e fazer melhor a nossa parte. Beleza? Protegeu as mulheres naquela época, especialmente as infelizes que foram empurradas ao vício e ao crime. Buscou as casas noturnas imundas, onde se refugiavam os desditosos e sem esperança, alimentando-se com eles e conversando sobre o reino dos céus. Ele não fugia da raia, ele convivia e falava sobre o reino do céu, fazia a sua mensagem. Passou perrengue mesmo, que tinha hora que ele ia para o deserto e se isolava para ele se reequilibrar as suas energias e retornava. É isso que nós temos que fazer. A hora que dá aquela surtada, silencia e se afasta. Mas não solte a labareda de fogo pela língua naquele momento. Vai ofender e não vai adiantar. Sabe o que acontece? Depois você se cobra. Fala, eu não ia mais cair nessa tentação. E cair de novo. Então, como diz um ditado chinês, o silêncio é uma sabedoria. Para ofender, para soltar fogo pela língua, silencia, fique quietinho e faça uma bela reflexão. Estamos aqui. Deus não deu uma boca e 2 ouvidos para a gente? É para escutar mais e falar menos, mas o pessoal não entende isso aí, pensa que tem. A boca é para ficar trabalhando e o ouvido é surdo. Precisamos ser inteligentes, meus queridos. Pensarmos antes de falar. Depois que ofende, pode pedir desculpa, mas não adianta. Nasceu Jesus num coração gentil de uma mulher ingênua e ressuscitou ante uma desditosa em recuperação. Mas ele nunca desacreditou das pessoas. Ele sempre deu a força que ela precisava. Quando Maria de Magdala estava sendo apedrejada, o que aconteceu? Pessoal, tudo com as pedras na mão, perguntou para ele. Porque ele era questionado a todo momento. O que ele falou? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos foram disfarçando e soltando as suas pedras, até os mais novos, não sobrou nenhum. A hora que ele olhou, ele falou, cadê os que estavam aí te sentenciando à morte? Eles partiram. Ele passou a mão na cabeça dela. Vás e não peques mais. Foi das maiores
companheiras de Jesus. Nenhum momento mais deixou nas suas peregrinações. Então, é esse exemplo que nós temos que ter, de pôr em prática no nosso dia a dia. São essas lembranças positivas e edificantes. É isso que irá nos ajudar a crescer um degrauzinho nessa nossa reencarnação, e a hora que voltarmos à pátria espiritual, estarmos tranquilos que fizemos bem a nossa parte. No julgamento, foi trocado por um assaltante homicida, revel, porque não o quiseram, e partiu na cruz entre dois réprobos, bandidos. Mesmo assim, conseguindo sensibilizar um deles. Ele estava com vergonha de Jesus estar sendo crucificado, porque ele sabia, não era merecedor de estar sendo crucificado. Não entenderam a sua filosofia, o que ele veio ensinar ao povo. Mas em nenhum momento ele afinou da sua trajetória. Deixou os equivocados errarem constantemente na sua trajetória. Em nenhum momento, olha que depois eu dou troco, hein? Deixou que cada um depois tivesse a resposta dos seus equívocos, como nós teremos também. Por isso, refletirmos para depois agirmos. A revolução contra ele foi realizada pelos fariseus bem vestidos e educados, elite da sociedade de então, manipuladores e hipócritas, pelos poderosos de coisa nenhuma que o temiam. Achava que ele queria ser o rei, ele foi o rei, como é até hoje, mas não pela força, não pela belicosidade das suas ações e dos seus pensamentos. Ele veio trazer o amor. Ele queria a mudança daquele povo rude e guerreiro para uma paz. O amor entre os seres. Deixou a sua mensagem, foi crucificado e até hoje é lembrado por tudo que ele fez. Por isso que nós temos que fazer bem a nossa parte, para a hora que a gente partir, perdermos essa vestimenta carnal, deixar um legado de exemplo de coisas boas, que nós ajudamos os menos favorecidos e fomos justos e perfeitos nas nossas decisões. É isso que a gente tem que pôr assim, na cabeça e pôr em prática no nosso dia a dia. Crucificaram-no, mas não apagaram da memória do amor e da história, porque ele está mais vivo do que nunca entre nós. Tanto é que hoje nós estamos falando dele.
desse maior espírito que viveu entre nós e que é exemplo para todos nós seguirmos até hoje. Olha que beleza. Príncipes, nobres, reis e governantes submeteram-se a ele e passaram a dominar o mundo em seu nome com a crueldade. Mas ele não vieram para isso. Usaram o nome dele, mas ele jamais usou a crueldade para fazer alguma coisa. Pelo contrário, foi o exemplo de amor, porque justamente ele reencarnou na Terra para mostrar para todos nós que o amor é possível, depende justamente de cada um de nós. Prometendo retornar ao nosso convívio humano, ei-lo de volta como era antes, ainda mais incompreendido e relegado à indiferença geral dos refinados e enfermos da alma. Então, não entenderam a mensagem dele e usam ele até hoje de modo equivocado, porque ele foi amor, ele ajudou os menos favorecidos, tanto é que ele disse que quando nós ajudarmos os menos favorecidos, as crianças que precisam de amor, de roupa, de mantimento, a ele que nós estamos fazendo. E ele deixou esse exemplo para a gente pôr em prática. E oportunidade nós temos diariamente. E às vezes a gente finge que não tem, e não estamos tendo essa oportunidade. Seremos cobrados. Não passe por cima disso aí, não. Entretanto, ressurge naqueles que têm sede de plenitude, que se lhe comprometeram e trabalham em favor de todos com incomparável paciência e misericórdia. É isso, a Joana dando o despertar, paciência e misericórdia, que temos que pôr em prática no nosso dia a dia, com todo mundo que estiver junto de nós. Nossos secretários, nossas companheiras e companheiros, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, todos. Joana está nos alertando. Pus um asterístico e uma flecha grande para isso aqui, ó. Não te equivoques. Faze o melhor na tua jornada e realiza com o coração transbordante de amor. Não vamos perder essa oportunidade que fará falta futuramente a nós. Não te queixes, abandonando por definitivo esse ácido destrutivo. Não reclame, não te queixa, seja alegre, seja exemplo de felicidade. Temos saúde?
temos uma família, temos netos com saúde, tiveram aqui agora de pouco em casa. Que delícia que é ter essa criançada entre nós. Estava para dar uma repassada no texto, fiquei um pouco apreensivo. Silêncio, olha que beleza, essas crianças aí saudáveis, amor, abraça, beija a gente. Quanto vale isso, meu Deus? Se outros ignoram essa diretriz, não te preocupes com o seu procedimento. Problema deles. Age tu corretamente, porque temos essa consciência. Façamos bem a nossa parte. E aí, ela arremata falando o seguinte: a humanidade necessita mais do silêncio que ajuda, ao invés da censura que rebela. Pense bem nisso, no seu dia a dia. A humanidade necessita mais do silêncio que ajuda, ao invés da censura que rebela. Ninguém gosta de ser censurado. Cala, deixa cada um segundo as suas obras. Não somos nós que temos que julgar ninguém. O homem lá em cima tudo vê, tudo pode e faz o que ele acha que é o correto. Por isso a gente tem que se comprometer em fazer muito bem, sabe o quê? A nossa parte. Será que fazemos? Às vezes não fazemos e fica cobrando dele que você merecia melhor. Se não recebeu é porque você não merecia, não cobra não. Que se tiver ruim aí que vai piorar. Quem é você para falar o porquê que você não está recebendo? Se aprimora, melhore mais, doe-se mais. Você vai ver como as coisas fluem de uma velocidade a seu favor que você vai assustar. Dia chegará com diferente luz de entendimento e sentirás em tudo e em todos esta trilogia em vitória. Trilogia, hein? Deus, Cristo e caridade. Porque fora da caridade, meus queridos, não há salvação. Tens grande valor e podes muito fazer, desde que o queiras, pois está a teu alcance. Pense nisso, porque vale muito a pena não desperdiçarmos a oportunidade que estamos tendo de aproveitar bem o nosso tempo, fazendo o bem e não olhando a quem. Espero que tenha gostado da lição. Eu fiquei maravilhado, para falar a verdade com vocês. Então, meus queridos, a hora é agora. Temos a oportunidade de colocar tudo isso em prática. Então, bola para frente que atrás vem gente. Hoje foi capítulo 24. Semana que vem, vive em plenitude agora.
espera que a Joana vai cobrar mais de nós ainda. E como eu finalizo sempre a minha fala, é com a oração que Jesus nos ensinou. Desejando a todos um excelente final de sábado, um domingo de muita alegria e amor, e uma entrada de semana de muita paz e felicidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações e livrar-nos todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Beijo no coração de todos. Fique com Deus. Uma excelente final de noite. Amo todos vocês.